Esse livro ele falou assim particularmente comigo bastante, porque em toda a minha trajetória, e eu não digo nem trajetória cristã, mas eu digo assim muito da minha trajetória de vida, eu tenho lutado muito contra um sentimento de inadequação e de desqualificação. Eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma situação dessa na vida de vocês, mas eu sempre tento lutar e tenho que lutar, porque em muitas vezes, seja no trabalho, seja ministerialmente, seja em alguns processos pessoais, eu sempre tenho a tendência de achar que existem pessoas que são melhores que eu, que fariam melhor aquilo que eu estou fazendo, e por conta disso eu acabo ficando paralisado. E muitas vezes a gente se sente inadequado em algumas situações, né? Muitas vezes no seu trabalho você passa por alguma situação onde você acha que você não pode, seja por alguma experiência que você tenha passado na sua vida, seja por alguma palavra que você tenha recebido de uma terceira pessoa, mas muitas vezes a gente recebe isso no nosso coração e aquilo acaba encontrando um lugar no nosso coração que nos impede de fazer algumas coisas. Nos impede até de fazer coisas que a gente sabe até que teríamos condições de fazer. Mas por conta de alguma palavra, por conta de algum rótulo, a gente acaba ficando paralisado. E aí o Tiziano falou muito sobre isso, né, da terceira palavra. Quantas vezes a gente se define, né? Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Thalita. Então essa terceira palavra, ela acaba sempre identificando quem a gente é. Mas, durante toda a nossa história de vida, a gente acaba agregando algumas terceiras palavras na nossa definição. E aquilo muitas vezes que você faz, ou aquilo muitas vezes que você viveu, acaba sendo a terceira palavra que te define, né? Eu sou um fracasso. Eu sou um aluno ruim. Eu sou um filho ruim, eu sou advogado, eu sou servidor público. Então tem uma série de palavras que você durante a sua vida vai vivendo e experimentando, tendo experiências que vão acabando tomando lugar dessa terceira palavra e te definindo. Acontece que muitas vezes a gente deixa essa terceira palavra definir a gente, sem que a gente busque em Deus qual a definição que Ele tem para nós. O que Ele pensa de nós, o que Ele acha de nós, ou o que Ele fez por nós, que deveria ser o nosso definidor, a gente acaba deixando essa qualificação dessa terceira palavra para situações da nossa vida. E aí você acaba paralisado, você acaba achando que não tem condições de fazer determinadas coisas, porque você se definiu com uma terceira palavra que muitas vezes não é nem quem você é. A gente, nesse livro, tem uma experiência, não, uma realidade, né? Ele conta a história de um quadro que ele era muito famoso, de uma igreja que estava bastante desgastado, e esse quadro chamaram uma pessoa para restaurar, e o nome do quadro é conhecido, talvez você já tenha ouvido falar, mas se você pesquisar na internet você acha muito fácil, que é Ecce Homo, né? Que era um retrato de Jesus que ficava numa igreja. E o interessante é que a restauração que fizeram nesse quadro, que era um quadro famoso de Jesus de uma igreja, acabou desfigurando completamente aquele quadro, né? A figura de um homem acabou parecendo muito com a figura de um macaco. E se você procurar essa figura na internet, você vai ver o antes e depois e você vai rir, porque foi uma das piores restaurações da história. Mas eu vejo isso muitas vezes com as definições que a gente vai tendo durante o nosso caminhar, a nossa experiência. A gente vai pintando aquilo que a gente é com uma série de definições, e quando você compara o antes e depois de quem você era, de quem você é agora, é algo completamente bizarro, porque você assumiu qualificações de outras pessoas, de situações que você viveu, ou então de coisas que você faz, aquilo que você faz acabou definindo quem você é, e quando você olha para o quadro de quem você é algo totalmente diferente daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus sonhou para você. E aí você acaba se sentindo desqualificado, você acaba sentindo, eu não tenho condição, né? Você tem um chamado, às vezes ministerial, e você fala, olha, não sei por que me chamou, chame outra pessoa.
Você tem uma perspectiva de uma promoção no seu trabalho e você, olha, eu não tenho condições, eu não posso, eu sou um fracasso, eu sou derrota, eu sou um filho ruim. Por conta das experiências que você teve, você foi assumindo essas palavras. E aí o Ricardo também, no segundo sábado, falou de um outro perigo também, que é o perigo da comparação. E esse perigo da comparação é uma coisa que ronda a gente completamente o dia inteiro. Muitas vezes por conta de uma coisa que a gente acessa quando a gente acorda. A gente acorda hoje e a primeira coisa que a gente faz é ver as notificações do nosso celular, né? E às vezes a gente levanta e já começa a olhar para aquilo que está no Instagram. E você começa a ver vidas maravilhosas. Você começa a ver pessoas tendo dias maravilhosos, refeições maravilhosas, coisas assim que a sua vida passa bem longe daquilo que você está vivendo. Então você começa a ver essas outras coisas e fala, eu nunca vou chegar nessa situação, eu nunca vou chegar nesse lugar, eu nunca vou chegar nesse patamar, né? Porque essa pessoa aqui é igual o Flamengo, está em outro patamar, né? Olha aí, foi boa, né? Agora tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem o Tiziano é São Paulino, tá todo felizinho, né? Pra cima de mim aí agora. Mas muitas vezes essas pessoas estão vivendo em outro patamar e você se olha para aquilo e fala, eu não sou isso, eu sou desqualificado, eu não tenho as qualidades que essa pessoa tem, eu não tenho esse tipo de vida. Então a comparação acaba também fazendo com que você assuma rótulos e viva de acordo com esses rótulos que não tem nada a ver com aquilo que você é de fato e muito menos a ver com o que Deus pensou e sonhou para você. Você está vivendo uma coisa e Deus tem um outro plano e você está se qualificando de uma forma diferente. Mas o que mais me chamou a atenção nesse livro, nessa leitura toda que Deus falou muito comigo, é que Deus parece que tem um jeito muito, muito diferente de olhar para nós mesmos do que você olharia para você. Algumas coisas que você acha um desqualificador da sua vida, alguma palavra que você usaria para você como algo que te transformaria em alguém desqualificado, muitas vezes é a forma pela qual Deus quer usar você na sua vida, no seu círculo social, no seu trabalho. E aí muitas vezes a gente pensa que tem que estar prontos, se apresentar assim completos diante de Deus para que Ele faça alguma coisa por nosso intermédio. É como se a gente estivesse toda hora procurando ser perfeito para depois que nós fôssemos perfeitos, Deus pudesse usar a gente para fazer alguma coisa. E aí muitas vezes por conta dessa nossa sociedade que faz a gente agir de acordo com notas, de acordo com méritos, né? Desde o começo você é avaliado, desde que você é pequeno você é avaliado, né? Se você é bom ou não numa matéria, é muitas vezes um teste que naquele dia você poderia estar completamente ruim da cabeça, desgastado, passado por alguma situação, e você tira uma nota baixa e aquilo não é você. Mas desde pequeno a gente é acostumado a ser avaliado por alguns critérios que vai fazendo com que a gente se sinta desqualificado. Mas aí a gente transfere isso muitas vezes para Deus. E Deus tem um jeito diferente de olhar para nós, Deus tem um jeito diferente de nos avaliar, graças a Deus, que é bem diferente da maneira como a gente se enxerga. O mais interessante é que muitas vezes, como eu falei, a gente quer estar preparado, a gente quer estar 100% transformados por Deus ou por algum esforço próprio para a gente começar a ser usado por Ele. E muitas vezes quando a gente se aproxima de Deus, algumas das terceiras palavras que a gente gostaria que fossem trocadas, Deus até transforma, mas o oposto daquilo que a gente estava querendo nem sempre é aquilo que a gente gostaria que fosse. Por exemplo, se você se define como um fracasso, para que você trocasse essa qualificação sua, você muitas vezes iria pensar, eu quero ser um sucesso. Então o oposto para nós de fracasso é sucesso. Só que aí tem um problema, o sucesso ele nunca é permanente. Você vê pessoas que têm um sucesso hoje, daqui a pouco desaparecem. Porque ninguém está sempre 100% lá em cima. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Então, quando você começa a querer se definir somente pelo sucesso, você se frustra. Porque você está trocando um qualificador, que às vezes nem é verdadeiro, mas às vezes você está achando que é um fracassado, por alguma coisa que é muito passageira.
E aí Deus olha para nós e não vê a gente como um fracassado, transforma a gente, a nossa visão, o qualificador para Deus é nós somos uma pessoa em construção. Nós somos uma pessoa que estamos sendo trabalhados por Ele, situação por situação, dia por dia, experiência por experiência, transformados cada vez mais naquilo que Ele sonhou e preparou para nós. Então Ele não olha para você e vê como um fracasso, mas aquilo que Ele vê em você é uma pessoa em construção, alguém que está sendo construído à imagem e semelhança de Jesus, o homem perfeito. Outras vezes, você pode se olhar como uma pessoa indigna. Muitas vezes, ainda mais no ambiente religioso, né? A gente olha para a religião e quando a gente se compara ao santo, ao sagrado, a Deus, muitas vezes a gente se acha indigno. Né? Nós não somos dignos. E a maneira como a gente enxerga o oposto de indigno é você ser uma pessoa digna. Mas quando você procura ser digno diante de Deus, você entra num problema muito grande. Você começa a procurar alguma coisa dentro do seu esforço que vai te transformar em alguém mais digno de Deus. E aí vem de novo a frustração. Quantos de nós passamos aqui por situações onde a gente tenta ser santo, tenta se aproximar mais de Deus, aí faz uma série de coisas, né? Procura, eu preciso fazer isso, eu preciso orar 3 vezes ao dia, eu preciso ler a Bíblia durante todos os meus dias, eu preciso orar de manhã, de tarde, de noite, pelo menos 2 horas, e você estabelece um conjunto de coisas que você tem que fazer para se tornar mais digno, e o que acontece? Quando você acorda, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o Instagram, aí você acorda às 7 horas da manhã e fica lá passando as fotos, e quando você vê já são 8h30, e você fala, passei 1h30 numa rede social, eu realmente sou indigno. Então quando a gente olha para trocar essa palavra, muitas vezes a gente quer trocar essa terceira palavra, a gente pensa que o oposto é se tornar digno. E a questão de se tornar digno é uma armadilha, porque muitas vezes aquilo que você faz para se tornar digno diante de Deus acaba sendo uma frustração, porque você não consegue dar continuidade. Aí o interessante é que Jesus, Deus, olha para a gente e não usa como oposto de indigno o digno, ele usa como oposto de indigno o aceito. Você foi aceito, você era indigno, mas agora Deus te qualificou de uma outra forma, você é aceito por Deus pelo sacrifício de Jesus. Então quando a gente começa a procurar o nosso qualificador em Deus, a gente começa a perceber que Ele tem uma forma muito diferente de olhar para nós e nos qualificar. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque todo o sacrifício, toda a parte difícil foi feita pelo Filho dele. E a partir de agora nós não somos mais culpados e condenados, nós somos aceitos por Deus. E isso nos livra de um peso gigantesco na nossa vida. Então, a forma como Deus olha para a gente é uma forma diferente. A forma como Deus olha para aquilo que a gente considera uma fraqueza é diferente. Aquilo que você considera algo ruim na sua vida, muitas vezes é aquilo que Deus vai usar para alcançar outras pessoas. E eu não estou falando daquilo que é pecado. Porque muitas vezes as nossas fraquezas não necessariamente é um pecado. Aquilo que é pecado, realmente Deus entra para transformar, tirar e nos purificar. Mas tem algumas coisas na nossa vida, e assim, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Durante muito tempo eu tive que lutar contra a questão de eu ser introvertido. Talvez você saiba como que é. Você que é introvertido, você olha para a pessoa que é extrovertida com muita inveja, né? Sempre é o cara que chega na sala e toma conta da história. Você olha, poxa, eu queria ser assim. Eu queria que as pessoas se aproximassem de mim da forma como se aproximam, né? Uma coisa que o introvertido tem, que é muito interessante. Quantas vezes o professor fez uma pergunta e eu sabia a resposta, mas eu ficava, ai meu Deus, será que eu falo? Ai, será que eu não falo? Aí o extrovertido vai lá e fala. Fala 5 vezes antes de acertar, aí acerta na 5ª, e você já sabia antes, você fica, meu Deus, se eu tivesse aberto a minha boca, eu teria falado. E aí você acha que a introversão é uma fraqueza, ou então você queria ser mais espontâneo.
né? Você é uma pessoa muito metódica, planeja demais e você queria ser espontâneo, porque você olha aquele cara que não tem roteiro, aquele cara que vai fazer uma viagem e não planeja nada, o que vai ser foi. E chega e você olha e fala, nossa, eu não sou espontâneo. Então, você tá falando, tem algumas coisas que você assume como fraqueza que não necessariamente é uma fraqueza, ou então não é assim que Deus enxerga em você. Imagina se todo mundo, imagina se todos os discípulos, se todos os apóstolos fossem iguais a Pedro. Como que seria complicado? O cara que falava e errava e metia os pés pelas mãos e cortava a orelha dos outros, e um cara super extrovertido e espontâneo, né? Você queria ser isso? Então, muitas vezes a gente olha para as nossas fraquezas com um olhar muito negativo, e o que Deus olha para nós hoje fala assim: olha, eu tenho um plano totalmente diferente para você. E eu tenho uma maneira de qualificar quem você é. E muitas vezes, essa terceira palavra que eu vou te dar, não necessariamente é aquilo que você acha que é o oposto, mas é aquilo que eu enxergo como que deve ser, porque eu sou perfeito e te criei perfeito para mim. Eu olho para você hoje e enxergo a imagem de Jesus, o meu filho. Eu te aceito e eu tenho planos para você do jeito que você é. E é engraçado que Paulo fala muito sobre isso, né? Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Em nenhum momento a gente precisou ser perfeito ou colocar essa qualificação em nós: eu sou perfeito, eu sou bom, eu estou preparado, para que Jesus viesse e nos aceitasse. Mas foi exatamente na nossa fraqueza, no nosso pior momento, naquilo que a gente estava mais afastado de Deus, foi quando ele veio e falou assim: olha, eu te amo tanto que eu vou entregar o meu filho para que você venha até a mim e se relacione comigo. Quando Jesus fala com seus discípulos, né, venham até mim, ele fala como? Venham até mim vocês que estão perfeitos. Ele fala, venham até mim vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão passando por uma jornada de vida onde tudo te desqualifica, onde tudo se torna peso, onde tudo amarra a tua perna, onde tudo te atrapalha. Mas é você, desse jeito aí, que tem que vir até mim, porque eu tenho um fardo leve para você. Eu tenho uma outra forma de enxergar a vida para você. Eu tenho um outro plano para você. E quando eu olho para os personagens da Bíblia, eu começo a ficar mais aliviado. Porque, olha, se você fosse pegar e analisar a vida dos heróis da fé, né, a galera do estudo bíblico está aí lendo Hebreus agora, né? Eles estão terminando a leitura de Hebreus. E dia dessa semana foi a hora de ler Hebreus 11, que tem aquele hall famoso que o pessoal chama de hall de heróis da fé. Eu acho que o comitê que selecionou esse hall devia estar muito doido. Porque tem pessoas ali que eu nunca vou fazer nada nem parecido de errado com o que eles fizeram. E isso que talvez seja o mais interessante da Bíblia. A Bíblia nunca escondeu que ela é formada de pessoas imperfeitas. Mas ela sempre mostrou que eram de pessoas imperfeitas, mas que deixaram Deus usar as imperfeições e aqueles que eles eram para cumprir o chamado que ele tinha para a vida de cada um. E aí, um dos personagens mais curiosos nesse sentido é Jacó. Jacó é um personagem muito... É até difícil muitas vezes de você olhar para a vida de Jacó, porque ele é um cara que começa errado desde o começo, numa família completamente esquisita também, que foi responsável muitas das vezes pelos rótulos que o próprio Jacó tinha. Mas é de certa forma um alívio olhar para Jacó e saber que se Deus usou aquela pessoa, ele pode me usar e pode te usar, né? Por isso eu queria falar um pouco sobre Jacó com vocês. Eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis, capítulo 25, que é onde começa a história de Jacó. Gênesis capítulo 25.
E boa parte de vocês conhece aqui, eu vou resumir mais ou menos a vida dele. Mas lá no capítulo 25, no verso 22, dá uma informação muito interessante. Que Rebeca, quando estava grávida dos dois, falava que eles lutavam dentro da barriga de Rebeca. Desde o começo da gravidez, ela teve uma gravidez turbulenta, uma gravidez complicada, porque eles lutavam dentro da barriga da mãe. E a briga era tão forte que ela sentia essa contenda entre as duas crianças. E aí, quando de fato ela vai ter o filho, Esaú nasce primeiro. E assim, eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar que Esaú era gêmeo de Jacó. Às vezes dá a impressão, lendo assim a Bíblia, de que Esaú era muito mais velho que Jacó, né? Mas eles nasceram no mesmo dia. E aí essa briga se desenrola, Esaú nasce primeiro, mas Jacó já nasce agarrado no calcanhar de Esaú, como se tivesse assim, eu queria ter saído primeiro. A briga era tão forte, né, que um saiu agarrado, puxado, e é por isso que ele recebeu o nome de Jacó, porque a palavra Jacó, no hebraico, tem uma pronúncia muito parecida com calcanhar. E quando o pai e a mãe olham aquela situação, falam, seu nome vai ser Jacó, porque você nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Agora aí você imagina, a infância inteira de Jacó foi ouvindo dos seus pais essa história, ó, vocês brigavam desde pequeno. Vocês, desde a barriga da sua mãe, vocês brigavam entre si. Sabe, Esaú é o primogênito, mas foi por pouco. Esaú nasceu, mas Jacó estava ali querendo nascer antes, tanto é que ele tentou puxar para dentro de volta e por uma coincidência, pela posição que estava, quem nasceu primeiro foi Esaú, e aquilo ficou marcado na vida de Jacó. E assim, como se não fosse suficiente, ele ainda recebe o nome que faz lembrar todos os tempos aquilo que aconteceu no seu nascimento. Aí por que eu falei que a família de Jacó era complicada? Porque o pai amava Esaú e a mãe amava Jacó. Então eles já eram competitivos entre eles. Aí chegam os pais e piora essa situação. Né? Tem um filho preferido. Né? E é engraçada a palavra que eles usam, amava. Ele fazia questão de ressaltar que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Então, aquela situação que já era complicada desde o nascimento se torna pior, porque foi uma infância inteira com uma família preferindo uma parte da família preferindo uma parte da família preferindo o outro. E eu imagino que muitas das vezes você vai ouvir que a palavra Jacó se tornou o significado de enganador, suplantador, aquele que tenta puxar, aquele que tenta segurar. E eu imagino que se isso aconteceu de fato, deve ter sido muito responsabilidade de Esaú. Eu acho que Esaú deve ter o tempo todo falando, esse moleque aí tentou me segurar, esse moleque tentou me puxar para baixo, tentou nascer primeiro que eu, mas eu sou o primogênito, eu que sou o primogênito, e Jacó devia estar falando assim, desgraçado, véio, isso aí só por causa de um segundo que ele foi antes, eu deveria ter sido primeiro, eu deveria ter sido antes, por que esse cara é primogênito? E assim, significava muita coisa naquela época. A primogenitura, ela trazia consigo a porção dobrada da herança. Então o primogênito já recebia 2 vezes mais, só por ser primogênito. Mas ele recebia uma bênção especial também, que fazia com que ele recebesse a autoridade de Deus para conduzir o clã. E essa bênção fazia com que aquilo que ele tocasse, aquilo com que ele trabalhasse, fosse próspero. Então Jacó o tempo todo devia olhar para Esaú e falou assim, esse cara vai receber 2 vezes mais do que eu. Ele tem a mesma idade que eu, mas ele vai receber mais do que eu só porque ele nasceu antes. Ele vai receber ainda uma bênção que vai fazer ele ser próspero. Não adiantava só ele ganhar 2 vezes mais, mas ele ainda vai ser próspero. Não, isso está muito errado. E eu imagino que a mãe também, que amava Jacó, devia toda hora falar, meu filho, você que deveria ter sido o primeiro. Você que deveria ter sido o primeiro. Né? Você que deveria ter nascido antes. Olha só, eu te amo. Né? E a Bíblia fala que Esaú se tornou um caçador, um cara forte, um cara que vivia no campo, e falava que Jacó
era um cara pacato e que vivia dentro das tendas. Olha, já virou duas pessoas completamente diferentes, né? Esaú era aquele cara, se fosse nos dias de hoje, que gostava de assistir ESPN, né? E Jacó era o cara do Discovery Home and Health, né? O cara que ficava vendo os programas de casa, como decorar sua casa, o conceito aberto, né? A gente é doido para fazer um conceito aberto nas nossas casas por causa do Irmãos à Obra. Né? E o outro era futebol americano, não sei o que e tal. Duas pessoas completamente diferentes. E aí acontece uma coisa. Isaac está prestes a morrer, já ficou cego, já está no fim da sua vida. E ele vai resolver então dar a sua bênção e passar realmente a sua bênção para um dos seus filhos. E ele chama Esaú para dar a sua bênção, fala, ó, vá à caça, faz um guisado bem gostoso para mim, porque eu vou dar a minha bênção para você. Faça lá a sua comida que você sabe do jeito que eu gosto e tal. E Rebeca ouve isso e prepara toda aquela enganação, né, para que Jacó recebesse a bênção no lugar do seu irmão. Você sabe como é que foi? Jacó era um cara que tinha a pele mais lisa, Esaú era cabeludo, tinha mais pelos, então ele coloca, a Rebeca coloca as roupas de Esaú, passa ali o cheiro de campo dele para Esaú, coloca umas peles de animal em cima de Jacó, para que ele tivesse o cheiro e a aparência de Jacó. Isaac não estava mais enxergando nada, dá a sua bênção para Jacó no lugar de Esaú. E isso cria uma confusão gigantesca na vida desses dois. E o mais interessante é que antes eu pensava que Jacó, quando aconteceu isso, era muito novo, mas vendo algumas coisas de cronologia bíblica, dá para ver que nessa época desse engano, Jacó já tinha perto dos seus 60 anos, então ele não era tão inocente. Ele não foi só enganado pela mãe, ele queria aquilo. Ele se achava no direito daquilo. Ele se achava no direito de receber aquela bênção. Ele tentou enganar o seu irmão para pegar a primogenitura e agora está recebendo a bênção do pai. Ele achava que isso era um direito dele mesmo. E aí ele engana, Esaú descobre depois, fica irado, Jacó vai e foge e se torna um fugitivo. Ele engana o seu pai com a ajuda da mãe. Então olha só que coisa, uns filhos que brigam desde o começo, a mãe ama um, o pai ama o outro, aí a mãe ajuda o filho a enganar o pai dá a bênção errada, olha que família mais louca. E quando você olha para uma família dessa, Deus ao se revelar, ele falou, sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então só aí já mostra que Deus olha para a gente com um olhar muito diferente, né? Porque eu não escolheria essa família nunca para ser representante de nada, em canto nenhum. Uma família que até o pai é enganado pela mãe junto com o filho. Que coisa mais doida, que coisa mais maluca. Jacó foge, e aí tem um versículo que eu acho muito interessante. Esse cara que enganou o pai, esse cara que enganou o irmão, esse cara que roubou uma bênção que tinha todo um significado para aquele, quando ele foge, lá no capítulo 27, no capítulo 28, no 28, verso 15, acontece o seguinte, Jacó tem uma visão de uma escada, ele está fugindo lá do seu irmão, porque o irmão dele ficou com ódio, queria matá-lo, ele foge da presença dos pais, foge da presença do irmão, mas lá no capítulo 28, 15, no capítulo 28 ele tem uma visão de uma escada que vai do chão até o céu, ele vê anjos descendo nessa escada, mas o verso 15 tem uma coisa que eu acho assim, interessantíssima. Deus falando em sonho para Jacó assim, eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Como é que Deus olha para um enganador? Como é que Deus olha para um cara mentiroso? Como é que Deus olha para um cara que tinha acabado de desconstruir toda a sua família, porque logo depois Esaú, muita raiva, casa com umas mulheres que a mãe detestava e vai para outro canto. Como é que Deus olha para um cara desse e fala assim, olha, eu estou com você. E não só isso, onde você for eu vou abençoar. Aquilo que você fizer, pode ficar tranquilo que está a minha mão junto.
A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Como é que Deus olha para um cara torto como Jacó e pensa em abençoá-lo? Agora, quantas vezes nós nos sentimos indignos diante de Deus por uma série de qualificações que nós colocamos em nós mesmos, vários rótulos em nós mesmos, e muitas vezes a gente pensa assim: eu não posso me aproximar de Deus, eu não vou me aproximar de Deus porque eu estou completamente indigno, eu estou completamente falho, eu sou um fracasso. E aí eu penso em Deus olhando para mim hoje, olhando para você, e pensando assim: olha, eu não enxergo aquilo que você enxerga de você mesmo, eu olho para você e vejo outra coisa. Eu vejo aquilo que você pode se tornar em mim, não aquilo que você é hoje. Essa é a grande coisa, essa é a grande questão. Deus olha para nós e vê tudo aquilo que a gente pode se tornar, aquilo que Ele sonhou para nós, aquilo que a gente pode se tornar nele, não aquilo que nós somos hoje. E é por isso que essas histórias da Bíblia são interessantes, porque muitas das vezes a gente age e vive como esses caras. Nós mentimos, nós enganamos, nós queremos nos tornar aquilo que nós não somos, nós colocamos uma série de pinturas em cima de nós para disfarçar os nossos erros. E aí acontece uma coisa que é muito interessante: quantas vezes a gente tenta corrigir um erro nosso e o fim das contas é aquele quadro todo torto que se tornou aquela restauração. A gente tenta acertar uma coisa na nossa vida, a gente acaba piorando. Piorando porque a gente não está deixando que Deus transforme quem nós somos, mas nós estamos tentando nos transformar em alguma coisa que está mais distante daquilo que Ele sonhou para nós. Então Jacó era esse cara que mentiroso, enganador, destruiu uma família, destruiu o relacionamento com o irmão, mas ainda assim Deus se apresenta para ele. E aí tem uma passagem que todo mundo conhece, que é a passagem de Gênesis 32, que é quando ele tem um encontro em um vale e ele luta com Deus. Essa passagem, ela é uma passagem complicada, é uma passagem única, você não vê assim na Bíblia nada parecido. Então várias pessoas dão diversas interpretações, mas eu gosto de pensar que aconteceu um encontro de Jacó com Deus de alguma forma ali. De alguma forma ele teve um conflito interno. E o interessante é que lá no começo dessa história, no verso 22, fala assim: naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs o val do Jaboque, reuniu todos e fez com que todos passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia, mas Jacó ficou sozinho. Ele já tinha recebido a notícia de que o irmão dele estava esperando ele com um exército gigantesco. Ele faz toda a sua família ir na frente e ele fica sozinho. E muitas das vezes algumas pessoas interpretam essa passagem que essa luta com Deus foi um conflito interno de oração, onde ele esteve ali em conflito com Deus, em oração, em intimidade, conflitando aquilo que ele era com aquilo que ele fez e com o destino que estava na sua frente, do seu irmão ali pronto para recebê-lo e que provavelmente iria matá-lo por tudo aquilo que Jacó fez. E agora ele estava com um exército poderoso, ele poderia matá-lo. E ele passa assim a noite toda. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que significa essa luta com o anjo, se realmente foi um momento de oração ou não, mas o que eu sei é, ele teve uma noite de conflito. E ao final dessa noite de conflito, ele fala bem assim: Jacó deu aquele nome, aquele lugar, o nome de Peniel, porque ele disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. De alguma forma, nesse conflito de uma noite inteira, Jacó teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus foi o que definiu quem era Jacó dali em diante. Aquele conflito tornou o Jacó um cara que foi arrogante, orgulhoso, porque tentou buscar tudo o que ele queria, inclusive enganando irmão e pai, numa pessoa humilde.
Ele vai para o encontro com o seu irmão de uma maneira totalmente diferente. Ele se humilha diante do irmão. Ele passou maus bocados ali com o primeiro casamento, que foi enganado. O segundo casamento veio, depois o sogro dele enganou ele várias vezes antes de liberar. Ele passa por essas situações, ele é um cara próximo, mas aqui agora ele está humilhado diante de Deus. Ele está humilhado diante do seu irmão. Ele tem um encontro com Deus, ele percebe que a sua posição mudou. Tanto que o anjo, nessa história, fala: a partir de agora eu vou mudar o seu nome. A partir de agora você não vai mais se chamar Jacó. Você não vai mais ser conhecido como aquele que agarrou o calcanhar, você não vai ser mais conhecido como aquele que tentou enganar, aquele que tentou puxar, aquele que tentou levar uma vida enganando os outros. Agora você vai ser conhecido como Israel, aquele que é príncipe com Deus, aquele que foi transformado por Deus, aquele que, quando você se torna príncipe, é porque você se tornou filho do rei. Então você recebe uma nova identidade a partir de agora. E o que me chamou a atenção nessa história é que quantas vezes nós queríamos que isso acontecesse conosco. Que Deus se revelasse para nós e, como um passe de mágica, mudasse o nosso passado. Todas as histórias que você teve na sua família que te definiram, todas as histórias que você teve nos seus círculos sociais que te definiram, todas as experiências do passado, frustrações que você teve de relacionamentos e te definiram hoje, como você gostaria que Deus aparecesse para você hoje, a partir do momento isso não existe mais. Você vai ser conhecido de outra forma a partir de agora. Seria excelente para todos nós. Como nós queríamos que Deus tocasse no nosso passado e tirasse algumas qualificações que nós temos ou que nós assumimos, como Deus fez com Jacó. A partir de agora você é Israel. A partir de agora esse passado é outro. A partir de agora, aquilo que você fez não vai ser mais contado. Nós queríamos que fosse assim. Que nosso nome fosse mudado, que a nossa história fosse mudada, que a terceira palavra que nós assumíssemos fosse mudada por Deus. Mas aí eu vejo uma coisa muito interessante. O Tiziano falou sobre a história de Moisés. E a história de Moisés é bastante tempo depois da história de Jacó. E ela se encontra lá em Êxodo 3. E quando Moisés tem um encontro também face a face com Deus, Moisés pergunta qual que é o nome daquela pessoa que está se apresentando para ele. Ele fala: meu nome é Eu Sou. Mas ele fala uma outra coisa depois, lá no versículo 15 do capítulo 3. Ele fala bem assim: disse Moisés, eu sou o que sou, e disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E disse mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de... mas aí Deus volta para Jacó de novo. Aquele Deus que tinha tido um encontro com Jacó e mudado o seu passado, mudado aquilo que definia quem ele era, mudado para o nome para Israel, um nome tão mais bonito, né? Agora eu sou o príncipe com Deus, agora eu sou aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Aí agora Deus volta a se aparecer de novo e se apresentar de novo como Deus de Jacó. E aí eu vejo nessa situação algumas lições para nós. Aqui muitas das vezes, aquilo que Deus começa a transformar na nossa vida, ela não é instantânea. Algumas transformações não são instantâneas. Algumas coisas nós gostaríamos que fossem mudadas, mas algumas coisas deixam um passado e deixam uma marca em nós que não é da noite para o dia que muda. E algumas dessas marcas que nós temos servem muitas vezes para que Deus nos use para abençoar outras pessoas. Como nós gostaríamos que algumas coisas do nosso passado fossem transformadas instantaneamente. Como nós queríamos que alguns rótulos fossem tirados. E eu não quero mais ser conhecido como essa pessoa. Eu não quero ser mais conhecido como o fracasso da família, o enganador, o mentiroso. Eu queria que isso mudasse. Mas o que eu vejo aqui é que muitas vezes algumas transformações não são instantâneas. Alguns processos começam na nossa vida
com Deus tocando na nossa vida, mas durante um certo tempo aquilo vai sendo trabalhado, para que quando a mudança acontecer, seja uma mudança definitiva, e não mais um evento que da mesma forma que aconteceu pode ir embora. Mas uma outra coisa que eu vejo nesse texto aqui, interessante, quando Deus volta e fala assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, é que ele olha para mim e para você hoje e fala assim, olha, eu sou o Deus, mesmo quando você tem as suas coisas erradas. Mesmo nas suas dificuldades, mesmo quando você era Jacó, eu era Deus e continuo sendo Deus. Eu não sou Deus só de Israel, eu não sou Deus só do seu sucesso. Eu não sou Deus só quando você é bem-sucedido, mas eu sou Deus também na sua luta. Eu sou Deus também na sua dificuldade. Eu sou Deus também naquele momento difícil que você passou. Quando você tinha um passado de Jacó, eu era seu Deus e continuava sendo Deus. Eu continuo sendo seu Deus mesmo nas suas vitórias, mas também continuo sendo Deus nas suas derrotas. Muitas vezes nós nos desqualificamos porque enxergamos para o nosso passado de uma forma ruim, negativa. Mas Deus tem uma forma diferente de enxergar aquilo que nós somos nele. E muitas das coisas que nós temos, achando que seria uma vergonha, seria algo da qual nós gostaríamos de nos esconder, é aquilo que Deus quer usar para abençoar outras pessoas. Eu me lembrei de uma história também conhecida da samaritana, quando Jesus se apresenta num poço para uma samaritana. Não dá para contar toda a história aqui, mas você sabe que o judeu tinha uma rixa muito grande com o samaritano, eles se odiavam entre eles. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, na hora que está tendo um diálogo entre Jesus e a samaritana, ele fala assim, vai lá chamar o seu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, você disse bem, o que você disse é verdade. O que você disse é verdade. E aí a conversa se desenrola e quando ela pede para que Jesus se revele a ela, fala, quem é você? Ou então fala assim, quando o Messias vier, ele vai esclarecer todas essas coisas, eu falo, eu sou o Messias. E está chegando o momento aqui em que as pessoas vão me adorar em espírito e em verdade. Olha só que interessante, ele fala que aquilo que aquela mulher falou a respeito dos seus maridos, e que muito provavelmente já estava numa situação de adultério, porque aquele marido, aquela pessoa que ela tinha naquele momento não era o seu marido, por isso que ele fala, isso que você falou é verdade. Você está me enrolando aqui nessa conversa, eu estou tentando chegar no seu interior e você não está deixando, mas agora você abriu o seu coração. Aquilo que você falou agora é verdade. E aí Jesus fala só, eu estou procurando aquelas pessoas que me adoram em espírito, mas em verdade também. Aquelas pessoas que abrem o coração delas por completo para Jesus. Aquelas pessoas que mesmo aquilo que é errado é colocado diante de Deus. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, eu espero que você chegue até mim assim, Deus, isso aqui é quem eu sou. Isso daqui, esse monte de caco quebrado sou eu. Mas nesse monte de caco quebrado, eu quero que você faça alguma coisa. Eu estou me colocando por inteiro em você. Eu não estou te dando só a minha parte boa. Eu não estou te dando só aquilo que me qualifica como certo. Eu não estou te dando só a terceira palavra que me mostra como um sucesso, como alguém inteligente, como alguém bom, como alguém generoso. Eu estou me colocando aqui diante de você em verdade. Isso aqui é quem eu sou. Eu sou um fracasso, muitas vezes eu ajo errado, muitas vezes eu sou um mentiroso, muitas vezes eu engano alguém, muitas vezes eu tenho palavras ruins para outras pessoas, muitas vezes eu me frustrei, eu tive experiências no meu passado que me marcaram profundamente, mas esse aqui sou eu. E eu estou me entregando de verdade para você. Eu estou me abrindo de verdade. Até porque, como é que eu vou me esconder daquele que me conhece por inteiro? Mas a atitude de se entregar como um todo faz toda a diferença para que você comece o processo de transformação, para que você comece a ser mudado em quem você é. O que essa história de Jacó me ensina é que
Todos nós temos fraquezas e forças o tempo inteiro. Nós temos coisas ruins e boas ao mesmo tempo. Mas a maneira da gente resolver isso nunca vai ser trocando aquilo que nós somos por aquilo que nós achamos que é o certo. Mas a maneira que nós temos de corrigir isso é nos entregando para Jesus, deixando que Ele transforme aquilo que está errado em nós. Ou que aquilo que a gente acha que é uma fraqueza, Ele transformando numa força nas mãos dEle. A gente não sabe tanto da história de Jacó depois que ele foi transformado. Mas a gente sabe que aquilo que transformou, aquilo que salvou ele foi o encontro dele com Jesus. Talvez você esteja correndo atrás de respostas em tantos lugares para corrigir suas falhas, seus erros. Talvez você esteja tentando, assim, por suas próprias forças, se transformar, mudar aquilo que está errado no seu coração e as coisas só pioram, só se tornam algo que te afasta do plano original de Deus para você. Mas o que eu vejo na Bíblia, o que eu vejo na história de cada um dos personagens aqui, é que eles eram pessoas tão boas e ruins quanto eu e você somos. Mas o que marcou a vida de cada um deles foi eles entregarem a vida deles por completo na mão de Deus. E falar, Deus, está aqui o meu passado e o meu presente. Faça com que o meu futuro agora seja algo transformado, dominado, controlado e dirigido por quem você é e pela maneira como você me enxerga. Não mais com as minhas próprias forças tentando mudar quem eu sou, não mais tentando correr atrás de me procurar parecer mais digno diante de Deus, como se as minhas atitudes me transformassem mais dignos diante de Deus. Mas esse aqui sou eu, com as minhas fraquezas, com as minhas falhas, mas também com as minhas forças, com as minhas qualidades. O importante é que a partir de agora eu não quero mais me definir, mas eu quero descobrir quem eu sou em você, para que assim eu possa ser usado por você para abençoar aqueles que estão ao meu redor. E talvez nesses dias todos que a gente esteve aqui falando sobre esse desqualificado, aquilo que Deus quer de nós é tirar esse des e mostrar para você que você está pronto para ser usado por Ele. Deus tem um plano para você e quer te usar imediatamente. Imediatamente, você é a extensão dele, você é o braço dele, você é a boca dele na sua família agora, no seu trabalho agora, na sua universidade agora. Você pode ser usado por Deus para abençoar as vidas ali agora. Você pode se sentir desqualificado, mas Deus está mostrando, olha, não é você que se qualifica, mas eu quem digo quem você é. A gente canta aqui, né? Eu sou quem dizes que eu sou. Você diz que eu sou perdoado. Você diz que eu fui escolhido. Você diz que eu não sou mais condenado. Você diz que eu sou teu filho. Você diz que o Espírito Santo está disponível. Eu quero a partir de hoje acreditar em tudo isso, porque essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Eu estava lendo ontem a carta aos Efésios e Paulo começa no primeiro capítulo a descrever coisas extraordinárias que Jesus já fez por nós. Ele fala assim, hoje nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais e todas as bênçãos que tem em Jesus foram disponibilizadas para nós. E aí no capítulo 2 ele fala assim, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, não para que vocês enxerguem aquilo que vai ser, mas aquilo que já foi conquistado na cruz. Eu quero que o seu coração seja iluminado para que você entenda aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele já se entregou, aquilo que Ele já tem planejado para você, aquilo que você ainda não está vivendo só porque você acha que a sua qualificação te afasta de Deus. Quando Ele está falando, olha só, vem do jeito que você está, vem com o seu fardo, vem com o seu passado, vem com a sua bagagem, vem com as suas marcas no coração, vem com as suas dificuldades, vem com seus problemas de relacionamento, vem com as palavras negativas que você ouviu dos seus pais, vem das marcas e das mágoas que você teve nos seus relacionamentos passados. Eu quero que você venha. Eu quero que você tenha um encontro comigo. Porque quando você começar a se enxergar da maneira como eu olho para você
você vai perceber que em mim você já foi transformado, você já foi transformado em filho, você já recebeu o Espírito Santo, você já é herdeiro junto com Jesus, você já é aquilo que eu tenho sonhado para você, você já pode ser usado para abençoar as pessoas, você já é transformado. Uma hora vai chegar, a gente vai chegar no céu e vai ver como nós somos vistos de fato. Mas a nossa proximidade com Deus hoje já começa a mudar o nosso olhar agora para nós, quem nós somos em Deus e quem Ele enxerga em nós. Talvez em toda essa série aqui você tenha pensado em vários momentos de palavras que você carrega no seu coração, de qualificações que você tem dado, de terceiras palavras que têm paralisado você. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu gostaria que você pensasse em como você tem se definido todo esse momento. Talvez você tenha pensado, olha, Deus, eu sou falho. Tudo que eu tento, eu erro. Tudo que eu faço não dá certo. No colégio, eu sou o cara que é abandonado. Na família, eu sou o cara que sou desprezado. Os meus relacionamentos, eles não dão certos porque eu não sei o que acontece. E isso tem me marcado negativamente. Mas assim como você olhou para Jacó e transformou quem ele era, dando um novo nome, uma nova qualidade, um novo caráter. Assim como aquela mulher se apresentou diante de Jesus em verdade, mostrando o seu defeito, mostrando o seu problema, eu estou aqui agora, Deus, diante de você. Eu me acho indigno, eu me acho errado, as coisas que eu faço talvez não deem certo, quando eu tento consertar alguma situação eu pioro, mas esse sou eu, Deus. E eu quero abrir o meu coração para você hoje. E se é verdade aquilo que você prometeu, que aqueles que chegassem a ti teriam seus fardos trocados por um fardo leve, por um jugo suave, eu quero que isso seja verdade na minha vida hoje, Deus. Transforma o meu coração. Tira essa mágoa com respeito ao passado. Tira essa mágoa com respeito às minhas frustrações. Mas me recebe agora, Deus. E me faça, Deus, eu começar a enxergar quem eu sou em Ti, e não mais com os olhos meus, e nem com os olhos da sociedade, nem com olhos de terceiros, mas me ajuda agora, Deus, a descobrir quem eu sou em Ti, qual o propósito da vida que o Senhor tem para mim, qual o projeto, qual o plano, aquilo que você fala que eu sou, eu quero a partir de agora assumir que eu sou de verdade, porque eu quero viver essa vida em abundância que você prometeu. Talvez alguns processos não serão instantâneos, mas eu quero me entregar agora, Jesus, para que esse processo comece agora. Porque eu tenho tentado mudar, eu tenho tentado consertar e eu só pioro. Eu tenho tentado melhorar as coisas e as coisas sempre saem do meu controle. Mas eu quero te entregar agora nas tuas mãos, Deus. Eu te entrego nas tuas mãos o meu passado, te entrego as minhas falhas, porque eu quero me entregar, Deus, por inteiro. Eu não quero entregar só aquilo que é bom, eu não quero entregar só aquilo que deu certo, mas eu quero me entregar por inteiro. Eu quero que o Senhor conserte os cacos do meu coração, eu quero que o Senhor conserte os cacos da minha vida, eu quero que você me molde novamente, Deus, me transforme num vaso que possa, Senhor, carregar a sua glória. Eu quero que o Senhor me transforme, Deus, numa pessoa que vai, Deus, levar a Tua palavra, o Teu amor, o Teu perdão para aqueles que estão precisando. E que muitas vezes, ó Deus, eu não fiz isso porque eu me sentia desqualificado. Mas eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me use porque em Ti a minha fraqueza se torna força. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, o Senhor já começa a me usar e transformar a minha vida. Então, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus, com todas as minhas falhas, com todas as minhas dificuldades, mas com o coração, Deus, ser certo de que o Senhor pode fazer alguma coisa sobre elas. Recebe, Deus, e me transforma. Me faz entender agora
que eu não sou aquilo que os meus pais disseram que eu sou, eu não sou aquilo que os meus colegas disseram que eu sou, eu não sou aquilo que muitas pessoas que se dizem minhas amigas, mas só querem meu mal, me diz quem eu sou. O que eu quero agora, Deus, é saber quem o Senhor diz que eu sou. E o Senhor já disse que eu sou perdoado, o Senhor já disse que eu fui comprado por um alto preço, o Senhor já disse que eu sou escolhido, o Senhor já disse que eu não sou condenado, que eu sou aceito por Ti, que eu estava distante de Ti, mas o Senhor me aceitou, e são essas palavras que eu quero carregar agora no meu coração. Eu sou um filho amado Teu, que foi, Senhor, adotado por um alto preço, resgatado por um alto preço, que foi o preço do sangue de Jesus. Mas a partir de agora eu quero viver, Deus, com esse rótulo: eu sou Teu filho, eu sou o Teu filho, eu carrego em mim agora o Teu sobrenome, eu carrego em mim agora as Tuas marcas, eu carrego em mim agora o Teu caráter, eu carrego em mim agora a Tua santidade, eu carrego em mim agora a Tua unção, eu carrego em mim agora o Teu Espírito, porque é esse quem eu sou, Deus. Abençoa, Pai, cada um dos que estão aqui agora. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor sabe quais são os problemas, meu Deus. Mas que eles possam sair aqui hoje, Pai, na certeza que eles são Teus filhos amados, pelo qual o Senhor entregou a sua vida, para que hoje eles pudessem, ó Deus, ser conhecidos como os Teus filhos. Essa, meu Pai, é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.